Oferecimento Jactar Camisaria. Cidinha Centro Estética tem uma equipe totalmente qualificada para atender sua clientela. Tratamento facial e corporal, cabelo, maquiagem e unha, designer de sobrancelha, bronzeamento por vaporização e conta também com o dia da noiva. Seu endereço fica na Galeria Brasil, sala 117, com o telefone 3522 1263 ou 9911 9483. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Somos Um em Deus. Hoje estamos num lugar maravilhoso, onde o nosso convidado especial pediu para que fosse aqui. Estamos aqui no Morro da Cruz, aqui em Araranguá, o famoso monte, onde todos os evangélicos se encontram aqui, onde a presença de Deus se faz neste lugar. E eu estou muito feliz de estar gravando aqui. E com muita honra, o nosso convidado é o pastor Marcos Bernardo. Paz, irmão. Paz do Senhor, irmã Fernanda, com muito prazer e alegria no meu coração de estar aqui com a irmã. Amém. E estamos aqui para relatar o nosso testemunho, o que Deus tem feito na nossa vida. Verdade. Que é grandioso e maravilhoso esse Deus verdadeiro que faz milagres ainda hoje. É verdade. Para quem não conhece o pastor Marcos, eu vou deixar entre aspas aqui, o pastor Marcos é casado com a Tânia de Jesus, a famosa Taninha, né, de Araranguá, que todos conhecem, a mãe do Flávio, filho, né, o chefão aí da nossa TV Araranguá. Então, hoje ela não pôde estar aqui, mas sei que ela está aqui com o coração, porque hoje ela está lá pregando, né, pastor? Amém, é verdade. Glória a Deus. Quem diria a Tânia de Jesus pregando para as mulheres, né, evangelizando e falando de Deus. Amém. A gente fica muito feliz com isso. Mas, pastor, eu quero ir direto, né, porque eu sei que o teu testemunho é um pouco extenso. E eu queria que eu contasse para nós tudo o que aconteceu na tua vida, que eu já conheço esse testemunho teu aí, e eu sei que realmente é um testemunho maravilhoso. Amém. E eu vou te deixar à disposição para contar para este povo de Araranguá o que Deus fez na tua vida. Amém. Amém? Antes de começar meu testemunho, eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de João, né, o apóstolo do amor. Jesus falando aos seus discípulos e falando a nós: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Amém. Então, iniciamos nosso testemunho em cima dessa palavra. Jesus estava se referindo sobre a vida eterna, referindo-se, queria voltar, mas o que me chama bastante atenção aqui, nesta palavra, é que as coisas que são reais, elas não existem, mas as invisíveis é que são eternas. Então tudo passa, mas vamos focar nosso testemunho em cima dessa palavra. Eu nasci em Cambará do Sul, do Rio Grande do Sul. Sou gêmeos com o meu irmão, chamado Márcio. E a minha família, são em 8 pessoas. E nós fomos morar lá um tempo. Meu pai era fiador de serras. E lá naquele lugar nevava muito. E nós morávamos numa casa onde a neve caía dentro de casa. As telhas eram meio quebradas. E teve um período que começou a cair muita neve. E eu era ainda pequeno.
comecei a engatinhar, andar em cima daquela neve. A minha mãe não dava conta de cuidar de todos os filhos. E eu fui cometido de 2 tipos de doenças. Uma delas foi a meningite, que me deu, e uma bronquite muito forte. Minha mãe viu que eu estava muito mal, me trouxe para Araranguá. E chegando ali, os médicos me examinaram. E um dos médicos disse para minha mãe, se ele escapar dessa, ele nunca mais vai andar. Minha mãe me trouxe para casa, me medicaram. E foi real mesmo, eu não andei mais. Mas antes de chegar em casa, minha mãe passou na minha avó. E na minha avó ali estava uma senhora crente, que servia a Deus. Sempre Deus coloca alguém no nosso caminho. Sempre Deus está direcionando um anjo sobre a tua vida. Verdade. E aquela mulher, ela chegou e disse para minha mãe, você acredita que o seu filho vai voltar um dia? Minha mãe usou a sua fé naquele momento e disse que acreditaria. E ela disse, eu vou fazer um voto para que teu filho volte a andar. Segundo a medicina, nunca mais eu andaria. Porque a meningite que me deu atingiu minhas pernas, a bronquite também que me deu. E foi uma doença muito... Eu estava desenganado dos médicos mesmo. E a moral é que essa mulher fez um voto. E uma das coisas, você que está me ouvindo nessa tarde, lembre-se que o Deus que nós servimos, Ele trabalha em torno de votos. Faça o seu voto com Deus. E aquela mulher fez um voto, irmã Fernanda. E ela fazendo esse voto, minha mãe me levou para casa. Eu não andava mais, o meu pai fez um carrinho de mão. E os meus irmãos me carregavam naquele carrinho de mão. Durante muito tempo eu fiquei naquele carrinho de mão. Mas um Deus Todo-Poderoso, que vê tudo, sabe tudo, Ele me viu lá dos céus. E Ele te vê hoje aqui. Amém. Oh, aleluia! E um dia, depois de ter passado muitos meses, a minha mãe me conta que eu saí de dentro do carrinho de mão, andando e fui em direção à mesa e pedi alimento para comer. Oh, Jesus. E para a honra e glória de Jesus, aquela semana, aquela irmã tinha pago o voto. Amém. Então eu quero dizer para você, você que votou, que vai votar, faça o seu voto e pague. Porque o Deus poderoso, Ele trabalha em torno de votos. Amém. Ele acredita e o voto é ter fé com Deus, é ter fé com Deus. Então, eu voltei a andar novamente. Passando o tempo, fui criado, irmão Fernando, num lar onde os meus pais eram espíritas. Meu pai vinha para Araranguá, muitas vezes levava a sua irmã e ali baixava vários espíritos nela. Eu me lembro que eu ainda criança, eu me lembro disso, que baixava nela ali, ela dizia que baixava o Preto Velho, a Iemanjá, e ela usava um cachimbo, e ela defumava nós tudo, cuspia nós tudo também. E eu disse, que Deus é esse que faz isso? E meu pai acreditando naquilo ali, mas nós tínhamos uma família, todo mundo era doente. Existia uma maldição tão grande que mesmo aquela minha tia vindo ali dando um passe, que a nossa vida ia melhorar, nós às vezes ia andar para frente, nós só andávamos para trás. A vida era totalmente destruída. O meu pai e a minha mãe nunca tinham um diálogo. Eles viviam brigando. Então a gente já via que era coisa demoníaca mesmo. Porque Deus, Ele traz paz para o teu coração. Porque Deus traz ânimo para o teu coração. Porque Deus traz amor para o teu coração. Porque Deus traz prosperidade. Amém. Aleluia. Deus não traz esse tipo de coisa. Então, eu me lembro que essa mulher vinha ali fazer isso. E o tempo foi passando. Voltamos para Araranguá. E aos 9 anos de idade, 9 para 10, por ali, o meu pai foi cometido de uma doença. E eu me lembro que ele chegou para mim e disse, filho, eu vou deitar um pouco, não estou bem. E nesse negócio de deitar, ele ficou mais de semanas na cama,
Quando ele levantou levantou para se alimentar, e eu me lembro que ele foi na geladeira e tomou uma caneca de água gelada. Era no começo da noite, e ele vomitou muito depois daquilo ali. E ele pegou e começou a passar mal. Nós chamamos um táxi, trouxemos eles aqui para o Meleiro. E ali os médicos examinaram e nada. E levamos para Criciúma. 19 dias depois o meu pai veio a falecer. Foi um momento muito difícil na minha vida, irmã Fernanda, porque eu perdi meu pai muito novo. Meu pai tinha 41 anos. Mas Deus tem os seus planos. E talvez você que está me ouvindo hoje esteja passando por uma dificuldade, por um problema, por uma perca. Há um Deus que tudo vê e tudo contribui para os que servem a Deus. Aleluia. E naquele momento meu pai parte para a eternidade. E um dia, eu me lembro, Fernando, quando eu aceitei a Cristo verdadeiramente, eu tinha 11 anos de idade. Bem novinho. Quando eu aceitei a Cristo, vinha vindo eu e meu irmão pela estrada, uma estrada de pedra assim, e nós se deparamos com uma igrejinha bem humilde, simples, de madeira. Estava escrito Assembleia de Deus. E nós lançamos um desafio em ele: vamos entrar nessa igreja, vamos ver quem tem coragem. E nós entramos naquela igreja e foi o dia mais feliz da nossa vida, porque ali encontramos o caminho para a vida eterna. Ali encontramos o Deus Criador dos céus e da terra. Ali encontramos a pessoa, o Deus que ia nos fazer feliz. E aceitamos a Cristo ali. Amém. Eu me lembro que os irmãos fizeram uma vigília, oraram tanto aquela noite. E foi muito maravilhoso. Houve batismo com o Espírito Santo, houve renovo, e muitas pessoas foram arrebatadas. E foi muito lindo aquela noite. Amém. Mas o tempo foi passando e nós continuamos servindo a Deus. Meu pai veio a falecer e eu não entendia por que aconteceu aquilo. Eu tinha uma irmã, tem até hoje a minha irmã mais velha, e ela aceitou Jesus primeiro, mas ela saiu de casa com 12 anos. E ela vinha orando há muito tempo para que Deus viesse agir, para que Deus viesse salvar a minha família. Amém. E aconteceu que o tempo passou, precisou meu pai descer à sepultura para que todos os meus irmãos viessem aceitar a Cristo. Tem obstáculos que Deus permite, Deus tira da nossa vida, para que as pessoas venham conhecer a Cristo, para que as pessoas venham entender que é um Deus. E meu pai veio a falecer e depois, um após um, aceitaram a Cristo. Glória a Deus. Um após um, e hoje a nossa família, todos servem a Deus. Mas eu tive outro período na minha vida, contei a minha infância, a perca do meu pai, mas depois eu tive um período que eu me afastei de Cristo. Tive um período que usei drogas, tive um período de decepção muito grande, porque o mundo está aí com as suas paixões, o mundo está aí para tirar a vida das pessoas, os vícios estão aí. Então muitas pessoas são seduzidas por isso, e por isso que nós lemos aqui Jesus dizendo que Ele era o caminho. E que caminho tomar nessa vida? Vamos tomar o caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo, o caminho que nos leva a algo melhor, que nos leva até o céu. E eu tive esse período também na minha vida, mas o tempo passou, eu voltei para Cristo novamente, comecei a servir a Deus de novo, porque todo mundo tem esses períodos, irmão Fernando, não porque está na igreja que não passa por esses períodos, passa sim. Claro que passa. E daí, eu me lembro que eu comecei a congregar na Assembleia de Deus do Mato Alto. Nós íamos morar em Araranguá. Estávamos no Morro Grande quando meu pai morreu. Viemos para Araranguá, e nós em 8 ali. E comecei a servir a Deus ali na Assembleia de Deus. E o tempo foi passando, eu queria me relacionar com alguém e não dava certo, não era o tempo de Deus, que há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. Espere o teu tempo, vai chegar. Amém. Eu queria me relacionar com alguém e não conseguia. E aconteceu que apareceu uma menina, mas só que ela não servia o mesmo Deus que eu. Havia um jugo desigual ali. E eu me relacionei com essa menina.
Casamos, ela ficou até um período comigo servindo a Deus, depois saiu, não quis mais, não processava o mesmo Deus, né? E aí é que você corre risco, quando você não se relaciona com a pessoa que serve, que tem a mesma fé, que serve ao mesmo Deus. E acontece que me relacionei ali e casei. Tenho 3 filhos, o André, a Heloísa e a Eduarda, 2 meninas e um menino. Tive um casamento de 15 anos, irmã Fernanda, mas aconteceu que nesses 15 anos houve muitos desacertos na vida sentimental. Tivemos separado algumas vezes, porque não dá certo, treva com luz, nunca vai dar mesmo. E essa pessoa que eu me relacionei, ela entrou numa depressão um tempo. E a gente trabalhamos em cima disso aí, médicos, remédios e muitas orações. Mas aquilo ali foi tão forte, uma maldição tão forte na vida dela, que nós fizemos de tudo. E eu me lembro, irmão Fernando, no ano de 2008, no dia 16 de agosto, era 18h30 da tarde, eu vim do Morro dos Conventos, eu estava trabalhando ali, e cheguei em casa, essa minha primeira esposa, ela estava na cama até, e ela se levantou da cama, veio conversar comigo, tudo bem, um casal de amigo nosso nos ligou, nos convidando para sair, nos convidando para jantar fora, e ela com muita depressão, ela se irou-se com aquilo ali, disse, não, eu não vou sair, nada, e saiu em direção ao quarto novamente, se trancou-se no quarto, e eu saí dali, e conversei com ela ali um pouquinho, eu disse, amor, para que fazer isso? Deixa para lá, a gente não vai, tá tudo bem. Eu vou no mercado, já venho. E enquanto eu fui no mercado, a minha filha de 5 anos estava sentada no sofá vendo um DVD. E ela foi na gaveta da pia, pegou ali uma corda, entrou no quarto, no nosso quarto, e ali ela cometeu um suicídio. Mas eu não sabia de nada. Quando eu chego em casa e eu bato na porta do quarto, como se alguém abrisse o trinque, irmão. Deu aquele barulhinho, que eu levo a mão e empurro a porta, eu não olho, na cama não tinha nada, só o cobertor afastado, que eu olho para a janela, estava ali a mãe dos meus filhos, pendurada, enforcada. Eu saí na direção dela, irmão Fernando, e ergui ela para cima e disse, Deus, por que, Senhor, tu permitiu uma coisa dessa? E os seus filhos, a tua menina junto? E a minha filha pequena, meus filhos viram tudo e começaram a entrar num desespero tão grande, eles rolavam no chão, e eu segurando ela aqui, e eu disse, meu filho, traz uma faca para cortar essas cordas, e ele não entendia, ele tinha 12 anos, ficaram tudo atordoados naquele momento. E depois de alguns minutos ele conseguiu trazer a faca, eu cortei, botei ela no chão. A minha primeira esposa tinha 33 anos, talvez você esteja ouvindo esse testemunho. Você tem alguém depressivo na sua casa. Jesus, ele pode te tirar dessa situação. Não faça aquilo que você pensa em fazer, mas corra para os braços de Cristo, porque Ele tem livramento. Amém. Ele tem livramento. E eu botei ela no chão, chamamos o bombeiro. E eu me lembro que eu tirei a corda, ela foi tão forte que aconteceu, ela era meio pesadinha. Minha esposa era meio pesada, e que a corda entrou uns 2 centímetros para dentro do pescoço, o sangue escorria aqui assim no peito dela, e eu peguei ela, fiquei todo ensanguentado na época. Chamamos o bombeiro, esse bombeiro nunca chega, né? Quando a gente precisa, é difícil, né? Porque o tempo passa e não chega. E quando ele chegou, levamos ela para o hospital. É que a gente fica tão angustiado, né? Que parece que demora. E levamos ela para o hospital, é verdade. Levamos ela para o hospital e os médicos me chamaram numa sala e disseram, o que tu é dela? Eu disse, minha esposa.
Ele disse, olha, meu querido, não tem mais nada o que fazer. E aí quando ela entrou no hospital aqui, o coração dela parou. Ela entrou em óbito, meu filho. Não podemos fazer nada mais. E eu na hora eu fiquei em estado de choque, não sabia o que fazia. Eles até vieram com uma enfermeira, com remédio para me dar. Eu disse, não, está tudo bem, deixa. E o pior não foi isso, irmão. Esse foi um momento, mas é as sequelas, as consequências que vieram depois. Acredito. Porque eu fiquei com 3 crianças pequenas. E eu tinha que superar o suicídio da minha mulher. Eu tinha que trabalhar fora e cuidar dos meus 3 filhos. E aconteceu que eu entrei em depressão também, na época. Irmão Fernanda, só Deus para me tirar daquela situação. Meu filho mais velho não suportou os problemas e foi para casa da avó dele. E eu fiquei com as 2 meninas em casa. A Eduarda tinha 5 para 6 anos e a Heloísa tinha 10, 11 anos. E eu fiquei ali, esse período, e fiquei orando. Mesmo assim, irmãos, a luta foi tão grande, que eu entrei em depressão e fiquei 4 para 5 anos jogado no sofá, podre, onde ninguém mais achava que eu ia sobreviver. Onde as pessoas passavam na minha rua e diziam, dessa ele não escapa, ele vai acabar se matando também. E muitas vezes o diabo chegou no meu ouvido dizendo, tira a tua vida, porque a tua esposa já te abandonou mesmo, é isso que ele faz. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu quero te dizer nesta tarde, Jesus veio para dar vida. Aleluia. E vida com abundância. Ele tem o melhor para você. Lembre-se disso, que o Deus Todo-Poderoso, Ele conta contigo. Oh, aleluia. E eu sinto Deus muito forte aqui hoje nesse lugar. E eu fiquei aquele período de 4 a 5 anos jogado no sofá. Eu comecei a perder tudo que eu tinha 2 casas, eu tinha conta no banco, eu tinha carro, moto, comecei a perder tudo, irmão. O diabo veio tirando tudo de mim, mas um Deus tinha uma promessa na minha vida, e quando Ele promete, Ele cumpre, porque a sua palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Falaria e Ele não cumpriria. Deus tinha me chamado, tinha uma chamada na minha vida para ser um pastor, para ser um missionário. Amém. E até mesmo para dar esse testemunho nesse dia. Glória a Deus. E eu fiquei ali muito tempo e eu me lembro, irmã Fernanda, que Deus, Ele sabe o que Ele fazia para me sustentar muitas vezes. Ele usava o traficante. Tinha um traficante que morava na frente da minha casa. E quando as pessoas passavam de largo e não me ajudava, Deus usava o traficante para levar comida pronta para me alimentar e passar aquele dia. Jesus. E durante muito tempo aconteceu isso. Não foi 1 ano nem 2, foi 5 anos, irmão Fernando. E eu me lembro que Deus também usou, sabe quem? A diretora do Colégio Maria Garcia, aqui de Araranguá. Ela muitas vezes me levou remédios para mim e queria saber como eu estava com as crianças. E ali eu continuei naquela luta diariamente. Muitas coisas me chamaram a atenção naquele período. Quando você pensa que tudo acabou, aí é que vem a ação de Deus. É verdade. Um dia eu estava deitado no sofá, a minha filha, eu passei pelo sono e fui no banheiro. E quando eu volto do banheiro, Deus toma a minha filha, a de 5 anos, para falar comigo. Amém. E ela chega na minha direção e diz, ó pai, tu pensa que Deus te esqueceu? As promessas que Deus fez na tua vida, todas elas estão de pé. E tem mais, pai, vamos na igreja hoje? Aleluia. Foi muito lindo aquilo ali, eu vi Deus trabalhar na boca daquela menina. E muitas das vezes também, Deus usou profetas, me enviou na minha casa para dizer que ainda tinha promessa, que aquilo ali ia passar, mas não passava mais, parecia que não passava mais. E o tempo foi passando, e Deus começou a me levantar novamente. Amém. Deus me pegou pela mão direita e disse, eu sou teu e tu é meu, e ninguém vai roubar a bênção que eu tenho para te dar. As promessas todas vão se cumprir.
Amém. E hoje, para a honra e glória de Jesus, estamos de pé para contar esse testemunho, para ser o elevo espiritual, para te levantar dessa cama, para te levantar de onde você está. Talvez você esteja de pé, mas os seus sonhos já morreram. Mas há um Deus que ressuscita sonhos, há um Deus que muda a sua história, e Ele diz para você nessa tarde: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Ele tem alívio para a tua alma. Amém. Aleluia, Senhor. Amém, pastor. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Passa rápido o nosso testemunho, né? É, Deus tremendo. Mas é lindo mesmo, pastor. E hoje estás aí, né? Casado com a Tânia. Graças a Deus, né? Depois desse período todo, irmã Fernanda, Deus me levantou, me colocou de pé, me deu uma nova companheira. Amém. Estamos fazendo guerreira, inclusive nesse horário ela está ministrando a palavra. Estamos fazendo algo para Deus, e eu vejo que quando Deus une duas pessoas é para fazer algo para Ele. Ele tem propósito. Glória a Deus. Estamos com trabalho lá em casa, temos um culto toda quinta-feira. Amém. E Deus tem restaurado vidas, Deus tem curado pessoas, Deus tem libertado pessoas ali. Então eu vejo uma ação grande de Deus, irmã Fernanda, na minha história. Muitos apostavam que ia ser uma história de derrota, né? Uma história que ia ter um final triste. Mas Deus escreveu de uma forma diferente. Isso, irmã Fernanda. E Deus escreveu de uma forma diferente. E eu vejo Deus reagir quando tudo está acabado, quando não há mais solução, quando o câncer tomou conta, quando a AIDS diz que vai matar, Deus diz: não, que eu tenho um plano ainda, eu levanto. Eu abato os soberbos, mas levanto os caídos. E Deus faz isso na nossa vida, irmã Fernanda. Amém. Amém? Amém. Pastor Marcos, eu tenho somente a agradecer, né? Aleluia. E quem está mais feliz ainda, que eu sempre digo, é o Senhor, né? Amém. Porque a gente veio aqui somente para glorificar e louvar o nome dele, né? Amém. Para dizer o que Deus fez em nossas vidas. Muito obrigada, pastor Marcos. Já acabou por aqui o nosso programa. Acabou? Já acabou. Quer deixar uma mensagem final? Eu queria cantar um corinho, pode? Um segundo. Dá tempo? Dá? Então assim, ó. Eu quero deixar esse hino para você que está nos ouvindo, que vai acompanhar essa matéria, que diz assim, ó: existe alguém que é bem maior que os seus problemas. Existe alguém que é bem maior que a sua dor. Existe alguém que quer mudar a sua história. Quer ser seu guia, seu caminho, sua luz. Sim, existe alguém que quer de novo teu sorriso devolver. Sim, existe alguém, é Jesus Cristo, neste nome há poder. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcos, muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado. Amém? A vocês também. E amados, ficamos por aqui com mais um programa Somos Um em Deus. E semana que vem vai vir muito mais por aí. Amém? Um grande beijo. Não esqueça que eu amo você, mas Jesus ama muito mais. Tchau, tchau.